A deputada deu uma entrevista a um site que se chama Pleno News. E nós convidamos a nossa repórter Grace Abdukeli para interpretar, como é uma entrevista escrita, nós pedimos à nossa Grace Abdukeli que interpretasse o que foi dito pela Flor de Lis. A primeira pergunta feita à deputada é a única entrevista que ela deu, né? A única entrevista exclusiva que ela deu foi a esse site. O jornalista pergunta: o que você acha sobre os dois filhos da senhora serem suspeitos de homicídio contra o pai? Ouça a resposta. Não podem dizer nada sem uma prova. Meus filhos foram presos por outros crimes. O Flávio cometeu violência doméstica faz muito tempo e foi violência verbal, não física. E nesta terça mesmo, a ex-mulher dele vai retirar a queixa. O Lucas fez 18 anos nesse mês. É meu filho adotivo e se envolveu com tráfico de drogas quando era menor de idade. Ele foi transferido para uma unidade do Degase para cumprir um mandado antigo. Vai ficar lá por 3 meses e depois será libertado. E ainda o levaram para a delegacia errada. Ele foi parar na delegacia de homicídios. E eu pergunto, por que foram querer cumprir este mandado só agora? Tem muito sensacionalismo em cima de tudo isso. O jornalista também pergunta à deputada: deputada, como você avalia a ação da polícia que prendeu seu filho Flávio durante o enterro do Anderson? Ouça. A polícia queria aparecer. Minha filha conta que os mesmos policiais que levaram meu filho também estavam na cerimônia de velório em nossa igreja na noite anterior. Por que não agiram naquele momento, mas só no enterro? Vou avaliar tudo isso e vou entrar com uma ação contra tudo o que for cabível. Pois é, deputada. Mas quem está dizendo, deputada Flor de Lis, é a polícia. Que a arma do crime, né, estava na sua casa, que houve uma fogueira para apagar os vestígios, possivelmente, do crime na sua casa, que o seu filho Flávio confessou ter dado 6 tiros ao seu marido. A pergunta seguinte foi: o laudo da necrópsia feito pela polícia mostra que o Anderson teve 30 ferimentos no corpo, nas costas, no peito e virilha. A senhora acha que foi execução? Veja só a resposta da deputada. Não, e isso é uma inverdade. Nós ouvimos apenas 6 tiros. Estão falando em 30 tiros, 60 tiros e vão inventando. Ele teve 12 perfurações e mais as 2 perfurações que encontraram no carro. Ou seja, um total de 14. Chegaram a dizer que não seria possível abrir o caixão, porque meu marido estaria com o rosto desfigurado, já que tinha levado muitos tiros. Mas eu mandei abrir o caixão e o rosto dele estava normal. Ninguém me chamou ou chamou alguém da família para ir ao IML checar alguma coisa. Mas meu sobrinho que vestiu ele e disse que ele não estava cheio de furos. Nós fizemos a foto da localização marcada de todos os projéteis encontrados pela perícia e não passam de 8. E agora também estão dizendo que meu marido estuprava os filhos, que era pedófilo. Quanta mentira! O jornalista pergunta, nessa entrevista polêmica, à deputada Flor de Lis: a senhora mantém a versão de que a senhora e seu marido chegaram tarde, colocaram o carro na garagem e ele foi surpreendido por bandidos? A senhora mantém essa história? Ouça a resposta dela. Nós saímos de casa por volta da meia-noite e fomos dar uma volta na zona sul do Rio. Estou acostumada a chegar tarde em casa. Estou sempre em viagens e eventos. Chego tarde de cidades como Itaperuna ou da Baixada Fluminense. E nesta noite nós chegamos por volta das 2h45. Estacionamos na garagem, eu subi para nosso quarto, tirei o sapato, coloquei minha bolsa na cômoda. Desci de novo e, descalça, vi que uma das portas da casa estava aberta. Era a porta onde existe uma sala de roupas, um closet grande, que dá direto na garagem. Foi quando eu falei para ele não esquecer de fechar o portão e voltei a subir. Ainda fui falar com alguns filhos que estavam acordados. Fui ao banheiro e então ouvimos 6 tiros seguidos. Eu fiquei nervosa e comecei a gritar. Aconteceu algo com seu pai. Ajuda! Não me deixaram ver o que tinha acontecido.
2 dos meus filhos ajudaram e nos levaram para o hospital. Lá eu estava com a pressão tão alta que a médica não permitiu que eu visse meu marido e só me informou que ele já estava morto. No dia seguinte, a perícia esteve em minha casa e eu fui depor na delegacia. A equipe da perícia apenas me disse que não tinham encontrado nenhuma impressão digital no carro, apenas as dos meus filhos. O carro, inclusive, tem alguns amassos pequenos. São algumas pancadas que indicam que pode ter acontecido luta corporal. Meu marido havia ido até o carro para pegar uma mochila e depois deve ter entrado no quarto de roupas. Deve ter tirado a blusa e a calça. Foi quando algo aconteceu que fez com que ele saísse de cueca, segurando a blusa na mão. Estava muito escuro. A garagem é escura e nós temos um portão na frente e na parte de trás da casa, que é bem escuro. Depois dos tiros, meu marido estava caído ao lado do carro, com a chave do carro agarrada em sua mão e a blusa agarrada na outra. Com certeza, meu marido jamais sairia da casa usando cueca. Ele devia estar trocando de roupa no quarto de baixo para depois subir. Muito bem, muito bem. A nossa repórter, Carla Chaves, hoje com exclusividade. A Carla, por sinal, que está lá. Me dá a imagem ao vivo, por favor, da delegacia, onde a deputada é aguardada, né? A saída da deputada é muito aguardada, com muita ansiedade por parte de todos os brasileiros, que exigem dela uma explicação, né? Todo mundo quer acreditar na inocência dela, né? Eu quero acreditar que ela seja inocente, que ela seja tão vítima quanto o marido de tudo isso, mas as evidências, os indícios são grandes. Não adianta a deputada ficar só comprando briga com a polícia. Precisa mostrar a sua verdade. Não adianta só falar que a polícia quer aparecer, que a polícia não fez nada no caso da Marielle, que agora está querendo mostrar que vai fazer algo no caso do seu marido. Explica a arma dentro da sua casa. Explica a confissão do seu filho. Explica a fogueira feita dentro da sua casa. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr do lado esquerdo a reportagem, quando a Carla flagra a saída da deputada hoje, indo prestar depoimento à delegada Bárbara Lomba, e do lado direito, as imagens ao vivo da delegacia, aguardando aí a saída da deputada Flor de Lis. Vamos ver. Deputada. A gente quer permitir que a senhora fale, deputada. A senhora não falou uma palavrinha com a gente? Rapidinho, uma palavrinha. A senhora está indo para a delegacia, né? É porque lá vai ser muito movimentado, muito tumulto. Então a senhora até se dá a sua versão. A saída da deputada foi gravada com exclusividade pela equipe da Record TV. A parlamentar estava em um carro blindado, acompanhada de 2 homens. Na casa onde Flor de Lis vive com os 55 filhos, 51 adotados, o silêncio impera. Alguns olharam pela janela ao perceber a presença da nossa equipe. Outros chegaram a sair, mas ninguém fala sobre o assunto. Com licença, senhor. Bom dia. Você mora na casa junto com a Flor de Lis? Não. Mora na casa vizinha? Não. O que você estava fazendo aí, então? A gente só, na verdade, está querendo entender como é que é a relação da deputada com os filhos, como é que, enfim, era o dia a dia, é o dia a dia da família. Não tem nada a dizer? Não. Se vocês acham que a deputada pode ter algum envolvimento nesse caso? Paulo, pede pra me contar, por favor. A gente não pode falar nada. A gente Cala a boca. Cala a boca. Você não quer nem dar algum depoimento, às vezes, para defender a deputada? A gente só tá tentando, assim como vocês, entender o que aconteceu, gente. Pois é, mais uma vez a gente tentou entrar, conversar aí com os familiares, mas, como eu disse, o voto aqui é de total silêncio, ninguém comenta nada. Agora eles foram até um pouco mais arredios com a nossa equipe. E o que a gente quer, na verdade, é entender. Assim como eu imagino que eles também, o que aconteceu, o que está acontecendo. Afinal de contas, todas essas crianças e adultos que vivem aí foram adotados tanto pela Flor de Lis quanto pelo pastor Anderson Gomes. Então todos agora ficaram órfãos de pai.
E como eu disse, assim como nós queremos, eu imagino que eles também querem uma resposta sobre por que o pastor foi assassinado. Ao chegar à delegacia, o carro em que a deputada estava passou direto para uma área restrita. Tudo para evitar a abordagem da imprensa. Qual o grande objetivo da deputada hoje aqui na delegacia? O objetivo é prestar esclarecimento, né? E tão somente prestar esclarecimento sobre os fatos, o que ela tem a dizer. E o que ela tem a dizer? Vamos falar após. Depois a gente fala com todo mundo. Depois que tiver acesso ao inquérito. A casa da deputada pode ser a resposta para muitos dos questionamentos gerados durante este começo de investigação. A história toda é um grande mistério. Segundo a deputada Flor de Lis, no dia em que tudo aconteceu, ela e o marido, o pastor Anderson, saíram para uma confraternização. Eles voltaram às 3h25 da manhã. E o primeiro ponto que gerou muita estranheza aconteceu ainda no enterro do pastor, quando a deputada, mesmo antes da polícia fazer qualquer tipo de pronunciamento, parecia muito certa do que havia acontecido. Parecia até já ter elucidado o caso. O portão da garagem estava aberto, gente. Num lugar perigoso, que já havia acontecido outros assaltos. Minhas filhas tinham sido assaltadas ali naquela rua, né? E ele, por alguma distração, deixou a garagem aberta. Então é nisso que eu acredito. Que foi um assalto e que ele morreu defendendo a família. Ó, vocês estão ouvindo esse barulho? É da comunidade Fazendinha, que fica aqui muito perto da casa da deputada, onde nós estamos. E ela, como vocês viram aí na entrevista, no primeiro momento disse que tinha sido um assalto. E poderia realmente ter sido, afinal, por estar muito perto da comunidade que é dominada por tráfico de drogas, essa região aqui em Niterói sofre muito com este tipo de crime. Inclusive, ela disse que recentemente 2 de suas filhas foram assaltadas exatamente aqui nesta rua que dá de frente para casa. A deputada garantiu que no dia em que tudo aconteceu, ela e o marido tinham sido perseguidos por 2 motos. Disse também que tinha certeza que o marido tinha morrido porque foi abordado pelos assaltantes na garagem da casa e reagiu para proteger a família, ou seja, tinha sido um herói. Mas não demorou muito para essa história ser desmentida. Até porque, olha, como vocês podem perceber, o lugar é repleto de câmeras de segurança. Além das que estão nos postes, a gente tem, ó, uma ali no canto, apontando exatamente para a entrada da garagem. 2, 3, 4, sem falar nas que ficam do lado de dentro da casa. E foram justamente essas câmeras que acompanharam toda a movimentação e comprovaram que nenhuma moto entrou aqui no local. Às 2h52 da manhã de domingo, um dos filhos entra sozinho na casa de Flor de Lis. Às 3h08, quem aparece nas imagens é o outro filho, Lucas dos Santos, de 18 anos. Ele é um personagem fundamental nessa história. Lucas desce do carro carregando uma bolsa. Às 3h15, ele volta sem a bolsa, entra em um carro de aplicativo e segue para um bar. 10 minutos depois, Flor de Lis e Anderson chegam em um carro preto, que entra na garagem do imóvel. Flávio dos Santos, filho biológico de Flor de Lis, que já estava na casa, aparece nas imagens às 3h40, quando sai correndo, entra em um carro e deixa o local. Neste momento, Anderson já havia sido assassinado. Segundo a polícia, depois que o Flávio saiu com o carro, ele foi atrás de uma viatura da PM. Chegou a voltar para casa e levou o padrasto já morto para um hospital. O que os agentes acreditam ter sido uma estratégia para desviar qualquer suspeita. A polícia já conseguiu descobrir que a arma usada no crime, uma pistola 9mm, foi comprada pelo Lucas a mando do Flávio. O Lucas teria pago R$3.000 e o Flávio R$5.000.
Ou seja, isso pode ser mais uma prova de que o crime foi premeditado. Agora, o grande questionamento é: qual seria o motivo? Até porque, de acordo com quem convivia com o Flávio e também com o pastor Anderson, os dois sempre tiveram uma boa relação. O pastor Anderson estava com a Flor de Lis desde que o Flávio era pequenininho. Então, teria sido a deputada quem mandou que ele cometesse o crime? Bom, além de falar com as 30 pessoas que estavam na casa no momento em que o assassinato ocorreu, a polícia também vai conversar com os vizinhos. Afinal, a rua aqui é sem saída, provavelmente todos eles conseguem ver um pouco da movimentação. Agora, a gente também tentou conversar com os vizinhos e o que chama a atenção é que realmente ninguém fala sobre o assunto. O que parece é que eles têm até medo de comentar tudo o que está acontecendo. Com licença, senhora. Bom dia. Me diga uma coisa, a senhora mora aqui há muito tempo? E a senhora conhece a deputada Flor de Lis, os filhos dela? Não, por favor, não quero falar, não. Por que todos vocês estão evitando falar sobre o assunto? Não. Alguém chegou a pedir alguma coisa para vocês? Não. Mas pelo que você conhece dela, você acha que ela pode ter sido responsável? Flávio dos Santos chegou a ir ao enterro do padrasto, mas foi preso no local porque já tinha um mandado por violência doméstica. Lucas dos Santos, de 18 anos, também foi preso. Ele esteve envolvido com o tráfico de drogas... Um instantinho, por favor, segura um pouquinho. Saída da deputada Flor de Lis a qualquer momento da Delegacia de Homicídios de Niterói. Antes de atualizar a situação ao vivo com a nossa Carla Chaves, vamos ver a continuação da reportagem. Afinal de contas, a Carla Chaves e sua equipe flagraram com exclusividade a saída da deputada hoje, sentido a Delegacia de Niterói. Vamos ver. Flávio dos Santos chegou a ir ao enterro do padrasto, mas foi preso no local porque já tinha um mandado por violência doméstica. Lucas dos Santos, de 18 anos, também foi preso. Ele esteve envolvido com o tráfico de drogas quando ainda era menor de idade. Flávio confessou ter disparado 6 vezes contra o padrasto, mas o laudo do IML mostra que o corpo do pastor teve 30 perfurações. Só no abdômen, local mais atingido, foram pelo menos 8 disparos. Um outro dado importante analisado pela polícia é que um tiro foi dado na cabeça, a curta distância. O crime foi cometido com o uso de uma arma só, de uma pistola 9mm. É preciso que se complete o exame pericial, mas a arma que nós aprendemos lá na casa onde aconteceu o crime é a arma do crime. 2 dias após o crime, os policiais encontraram dentro da casa da família a arma usada para matar Anderson, em cima de um armário enrolada em um pano. Além de um edredom com manchas de sangue e uma fogueira no quintal, com diversos objetos já carbonizados. Teria sido uma queima de provas? Desde que o crime aconteceu, a Delegacia de Homicídios aqui de Niterói está assim, repleta de jornalistas e de curiosos. A delegada disse que já pediu a quebra de sigilo telefônico das 30 pessoas que estavam na casa no momento do assassinato, incluindo o da deputada Flor de Lis. A polícia também procura pelos 2 aparelhos, tanto do pastor quanto do Flávio, que até o momento não foram localizados. Os agentes desconfiam que eles passaram pelas mãos de 2 pessoas após o homicídio. E uma delas seria justamente Flor de Lis. Até o dia do crime, a família parecia ser muito unida. Neste vídeo divulgado em uma rede social, a deputada mostra a casa que abriga os 55 filhos, além de noras, genros e netos. Na verdade, aqui é que é a entrada da casa, entrar pela sala. Fizemos um monte do que eu chamo de puxadinhos para caber todo mundo, para caber a família. Ali é o quarto onde os meninos mais velhos dormem. A última reviravolta do caso veio após um depoimento prestado por um dos filhos que não teve a identidade revelada. Ele disse que a mãe e 3 irmãs estavam pondo remédio na comida do Anderson. Por isso, o pastor, nos últimos tempos, estava doente. Disse também que a mãe teria afirmado que a hora do pai estava chegando, que uma irmã teria pago R$10 mil ao Lucas, que está preso, para ele matar o pastor. E concluiu garantindo que a atitude desesperada de Flor de Lis durante o enterro do marido não teria passado de um teatro.
A pastora e cantora gospel de 58 anos conquistou no ano passado uma vaga como deputada federal. Com 200 mil votos, a quinta mais votada do Rio. Mas quem convivia com o casal garante que Flor de Lis vinha perdendo o protagonismo na vida política. O pastor Anderson estaria tomando todas as decisões sobre o mandato. Foi ele, inclusive, que comandou a campanha eleitoral da mulher. Ia a Brasília toda semana e realizava reuniões sem a presença da deputada. Chegou a virar secretário-geral do PSD, o Partido Social Democrático. E a hipótese é de que isto tenha causado ciúmes em Flor de Lis. Mas também existe a suspeita de que o crime foi cometido porque a deputada teria descoberto uma traição do marido. Antes de depor, a deputada se manifestou por uma rede social. Em um trecho ela diz: tem gente que estranha não acreditar que 2 filhos meus são autores porque eles confessaram. Eu não quero acreditar e meu coração de mãe me dá direito à esperança. Ela diz também: vamos aguardar o fim das investigações e do julgamento. É assim que tem que ser. Muitas mensagens me acusam de estar escondendo o celular do meu marido e do meu filho. Meu Deus! É muito cruel acreditar que eu teria frieza para esconder provas de um crime que eu preciso que seja esclarecido logo. Eu tenho pelo menos o benefício da dúvida. Vocês não acham? Flor de Lis nasceu na favela do Jacarezinho e acolheu de uma única vez 37 crianças que escaparam de um ataque a tiros na Central do Brasil. Na época, Flor de Lis já era casada com Anderson. Vivia com as crianças que tirou das ruas e 3 filhos biológicos da sua primeira união, numa casa de 2 quartos, uma cozinha e um banheiro. Como a adoção ainda não era regularizada, a justiça entendeu que o lugar em que viviam não era adequado e determinou a retirada das crianças. Tempos depois, graças à ajuda de um empresário que alugou um apartamento para a família, ela conseguiu legalizar a situação. Vítima ou mente por trás do crime? Teria a deputada, que se dizia tão apaixonada, a coragem e a frieza de mandar um filho executar o próprio marido? É essa a resposta que todos aguardam para os próximos dias. Muito bem, vamos voltar ao vivo então para a delegacia de Niterói. Expectativa, ela já está desde o meio-dia na delegacia, gente. São 7 horas já praticamente de depoimento da deputada Flor de Lis. É você, por favor, Carla Chaves, o carro da deputada posicionado. A qualquer momento podemos flagrar a saída dela da delegacia de homicídios. Pois não, Carla? Exatamente, Bate. Carro posicionado, grande movimentação dos advogados ali logo na saída, expectativa também muito grande pelo fim desse depoimento dela, que, como você bem disse, começou ao meio-dia. São muitas horas de depoimento, mas também são muitas questões a serem esclarecidas, né? E é bom lembrar também que, além de todas essas respostas, de um filho ter dito que ela já estava tentando envenenar o marido, de ter dito que assim que o Flávio atirou contra o Anderson, ele entregou a arma para a namorada, que deu a arma que deu o celular para a deputada. Além de tudo isso, enfim, tem todos os outros detalhes por trás dessa trama. Os celulares até o momento não foram encontrados, porém, a delegacia já solicitou a quebra do sigilo telefônico para saber como eram as conversas nas últimas semanas, para saber se existia alguma desconfiança, se existia algum atrito dentro da família, porque a própria delegada, Bárbara Lomba, disse que até o momento, mesmo após a confissão do Anderson, ele não conseguiu dar um motivo. Ok, assume que matou, mas matou por quê? E ele simplesmente não soube dar nenhum motivo, Bate. Então a gente está tentando entender, a delegacia está tentando entender. São 5 pessoas que estão prestando depoimento ao mesmo tempo, durante todo o dia, e a delegada, obviamente, está acompanhando a fala da deputada, que a gente espera que converse também aqui com todos os repórteres que estão aguardando ela desde o começo do dia. Eu, como disse, também falei com ela prometeu que conversaria, daria mais detalhes, explicações ao fim do depoimento. O carro está bem perto aqui do lugar onde a
polícia pediu para a gente ficar posicionado, então a gente aguarda que antes de entrar neste veículo ela venha até aqui fora e converse com a gente. Bate. Muito bem, olha, nós estamos aguardando com ansiedade a saída da deputada, porque ela prometeu a Carla Chaves que falaria. Me dá o começo do VT da Carla, por favor. Os primeiros 30 segundos do VT da Carla Chaves, a polícia... Estou recebendo a informação que a polícia reforça o patrulhamento agora nas imediações da Delegacia de Homicídios para garantir que a deputada possa voltar para a casa dela em Niterói em segurança. Mas veja quando a Carla Chaves ficou cara a cara com a deputada. A deputada não baixou o vidro para conversar com a Carla, não. Mas ela fez um gesto dizendo que falaria depois do depoimento à delegada Bárbara Lomba. Veja, a polícia militar, inclusive, dentro da delegacia, reforçando a segurança. Abre o áudio, olha lá. Aí está, essa é a deputada saindo hoje para a delegacia. A gente quer permitir que a senhora fale, deputada. A senhora não falou uma palavrinha com a gente? Rapidinho, uma palavrinha. A senhora está indo para a delegacia, né? É porque aqui, lá vai ser muito movimentado, muito tumulto. Para a senhora até se dar a sua versão. A saída da deputada... Parou. Ela não falou com a... Pode voltar para a imagem ao vivo, por favor. Esse é o carro da deputada. Já está a postos. O carro está posicionado para que ela seja levada de volta para casa a qualquer momento. Vários filhos dela também foram ouvidos pela polícia num depoimento que já dura pelo menos 7 horas na Delegacia de Homicídios em Niterói, no Grande Rio. A deputada não quis falar para Carla Chaves. E sabe por que ela não quis falar para Carla Chaves? Porque ela sabe que a Carla pergunta tudo, tudo. E essa demora para que a deputada se manifeste, ela pode estar ganhando um tempo aí para ouvir mais esclarecimentos por parte da polícia, o que a polícia tem a dizer, para que ela veja o momento certo de falar. Vamos ver se ela vai cumprir o que prometeu aí para Carla Chaves. Se assim que terminar o depoimento, agora nos próximos minutos, né, as pessoas que estão na delegacia acreditam que nos próximos minutos a deputada já saia pela porta ali que está sendo mostrada pelo nosso câmera. Vamos ver se ela vai se manifestar. Se ela vai falar da acusação que um filho teria feito à delegada, de que ela e 3 filhas colocavam remédio na comida do marido, se ela vai explicar o paradeiro do celular do Anderson, se ela vai explicar a arma do crime encontrada dentro da casa dela, a fogueira feita dentro da casa dela, supostamente para apagar vestígios. Só deixa eu entender uma coisa, o Carla Chaves. A deputada tem um advogado e a família do Anderson contratou outro. É isso ou eu entendi errado? Eu acho que eu entendi errado, né? Não, exatamente, Bate. Na verdade, são vários advogados, porque são várias pessoas da família que são suspeitas, né? Como a delegada mesmo falou, as 30 pessoas que estavam na casa, incluindo a deputada, são suspeitos. Então, eles se dividiram, 4 deles se dividiram entre os filhos e um advogado está acompanhando exclusivamente a deputada, ele inclusive está acompanhando o depoimento dela. E aí agora, a família do Anderson, a mãe do Anderson e a irmã dele fizeram questão de contratar um advogado para elas. Ele vai auxiliar a polícia e a promotoria no momento que isso for para julgamento. Isso porque elas alegaram que elas descobriram que a família, os filhos, não estão ajudando a polícia, nem os filhos e nem a deputada. Então elas perceberam a necessidade de pôr uma pessoa junto com a polícia, inclusive esse homem que a gente está mostrando ali, que está na porta da delegacia, de pôr acompanhando tudo de perto. E para ele me confidenciou nos bastidores que ela teria sim algumas desconfianças. Eu até insisti para que ele falasse o nome de alguém, mas ele disse que pelo menos por enquanto ele prefere se manter em sigilo, conversar primeiro com a delegada, até porque isso pode abrir para novas pessoas, né? Por enquanto os principais alvos são o Flávio, que segundo os autos da delegacia sim confessou, os advogados já contestam essa confissão. O Lucas, que é quem teria comprado a arma, né? Pagou 3 mil pela arma e o Flávio pagou mais 5 mil. E a própria deputada, que pode ter sido a pessoa por trás disso. Mas essa desconfiança da mãe, às vezes o pai, o Anderson, falou alguma coisa para a mãe dele sobre algum atrito que ele estava tendo dentro de casa, e aí é aí que esse advogado entra. Ele diz que vem para ajudar a polícia e para defender os interesses da família do Anderson, que garantiu
Os filhos e a deputada não estão contribuindo em nada, o que é muito grave, né, Bate? Bom, vamos deixar a imagem assim, porque segundo fontes nossas, lá de dentro da delegacia, ela vai sair a qualquer momento. O carro dela está aí, portanto, ela vai sair por essa porta, né? E se ela prometeu para Carla Chaves, pela história ilibada que ela tem, uma carreira impecável, né? Não existe nada contra a deputada, ela é uma das investigadas pelo crime, assim como todos que estavam dentro da casa, mas eu acho que pela história dela, pela boa reputação que tem a deputada Flor de Lis, né? Nós queremos acreditar na inocência dela, eu acho que ela vai falar. Eu acho que ela vai falar dentro de instantes com a nossa Carla Chaves e com jornalistas que estão na porta da delegacia. Mas ela já falou para o site Pleno News. E o Pleno News perguntou o seguinte: deputada, você acha que o seu marido enfrentou a pessoa que o matou? Ouça o que ela respondeu na voz de Grace Abdukeli, por favor. Sim, ele não tem medo. Ele sempre enfrentou o bandido. E eu costumava dizer para ele sempre entregar tudo em caso de assalto. A nossa rua tem histórias de assalto. Tem um vizinho médico que já teve o carro roubado. Minhas filhas já foram assaltadas. Infelizmente, acho que ele tentou reagir. Vem para mim, por favor. Tentou reagir à execução, né? Porque assalto não foi. Algumas regiões do país ficam com a programação local para vocês até amanhã. Vamos continuar, volta lá com as imagens, por favor. Eu tenho certeza que hoje ela fala. Algo me diz que hoje essa mulher vai falar. Tem que falar. Quinta mais votada do Rio de Janeiro como deputada federal. Um monte de indício contra a família dela. Uma história bonita que foi contada por Bruno Galhaço, não, perdão. Eric Marmo, Aline Moraes, Cauã Raymond, Marcelo Antoni, Bruna Marquezine, Reinaldo Gianecchini, Letícia Sabatella, Débora Seco, Rodrigo Hilbert. Não é possível que a deputada não vá falar. Além desse elenco todo que não cobrou um centavo para fazer seu filme, deputada, tem um monte de gente que confiou o voto em você. E agora a senhora tem que falar. Tem que falar. Quem tem a verdade, fala. Quem tem a verdade, fala. Esse site perguntou também para a deputada Flor de Lis o seguinte: a senhora fala que motoqueiros poderiam estar seguindo a senhora e o marido antes do crime? Ouça o que ela respondeu ao site Pleno News na voz de Grace Abdukeli. Quando voltamos do Rio, decidimos vir pelo bairro de São Francisco. Foi quando vi a moto e achei estranho e comentei. Como ele não ficou preocupado, eu resolvi jogar meu joguinho no celular e ficar tranquila. Ao chegar em nossa rua, vi alguns carros estacionados e entre eles tinha um carro prata parado e com a lanterna acesa. Mas eu já estava na porta de casa. Ele abriu o portão, colocou o carro na garagem e não fechou o portão. E eu não sei quantos bandidos eram, se 1 ou 2 ou 3. O jornalista pergunta à deputada, né? Nós estamos antecipando se ela mantiver tudo isso que disse ao jornalista, é isso que ela está dizendo agora na voz da Grace Abdukeli, que está sendo oficializado no papel pela delegada Bárbara Lomba. O jornalista perguntou a Flor de Lis: existem boatos que o homicídio pode ter acontecido por vingança, já que seu marido poderia estar traindo a senhora. O jornalista pergunta se a deputada Flor de Lis tinha alguma dúvida da fidelidade do Anderson. Ouça o que ela respondeu. Na delegacia, me perguntaram sobre alguma suspeita dele estar me traindo. Eu respondi que, pelo que eu sei, meu marido não estava me traindo. Que eu saiba, nunca vi nada. Disse que poderiam entrar nas minhas redes sociais e investigar minha vida com ele. Nós estávamos muito bem. Nunca percebi nenhum envolvimento do meu marido com ninguém. Podem até dizer que eu estou tentando proteger. Mas ele nunca saía sozinho. Estava sempre com um filho ou com outro, trabalhando sem parar. Como ele teria tempo para isso? Muito bem. O jornalista pergunta também à deputada: o que a senhora pensa sobre a fala do governador Wilson Witzel, que disse que uma das suspeitas para o crime é que um dos filhos adotivos da senhora tenha cometido o crime? Veja só que ela vai defender de novo os filhos.
Na verdade, eles querem achar algo, querem resolver o caso, já que o da Marielle não foi resolvido. Não só o da Marielle. Aponte para mim crimes no Rio de Janeiro que foram resolvidos. E eu sou uma pessoa pública, não sou só uma deputada federal, sou de uma grande igreja, sou uma cantora gospel e de uma grande gravadora. E o governador achou de me pegar como bode expiatório para dar uma resposta à população, porque ele está sendo cobrado. Ele não está sendo cobrado por este crime, está sendo cobrado por toda a violência que acontece no Rio de Janeiro. Agora, me usar para isso, eu não vou permitir. E ainda a deputada foi perguntada sobre a suspeita do crime ter ocorrido devido à desavença familiar. O que a senhora tem a dizer? Não existe isso. Não aconteceu nenhuma desavença familiar em casa nos últimos dias. Nunca alguém veio nos cobrar alguma coisa, seja dívida ou não. E quem cuida de nossa vida financeira é o nosso filho, Misael e André. Quem sabe pode ter sido uma tentativa de sequestro. Não sei. Muito bem, Carla Chaves daqui a pouco volta direto da Delegacia de Homicídios de Niterói. A expectativa em torno da saída da deputada. Ela tem que falar, né, Percy? Tem que falar, é importante. Ela com tantos seguidores, tantos eleitores, ela precisa se posicionar. Exatamente. E tem, entre vários pontos, tem dois que ela precisa esclarecer minuciosamente. Primeiro, o marido, com a pedido dela volta lá para o carro para buscar um objeto. O detalhe, Bate, ele estava de cuecas. Se fosse um assalto ou sequestro, é claro que ele não tinha condição de resistir a absolutamente nada. Ele estava de cuecas. E levando aquele monte de tiros calibre 9mm, ele morreu na hora, morreu na garagem. E mesmo morto, familiares levaram o corpo do pastor Anderson para o hospital. Você acha que ele já estava morto? Claro. É verdade, com 30 perfurações? Mas é claro que ele estava morto. E você acha, Percival, que a polícia pode estar suspeitando que isso é uma tentativa também de atrapalhar a investigação, tirar o corpo do local do crime? Claro, prejudica completamente, porque não tem local para ser periciado e principalmente não se explica a versão de assalto. Mas que assalto é esse? Que a vítima entra em casa, vai, tira a roupa... Que assalto que vai ter 30 perfurações, né? Não existe. É muito frágil isso e a deputada precisa esclarecer isso